Bom dia! Tudo bem, pessoal? Estou aqui na igreja, na comunidade da Vinha. Estou em vigília, né? Passando um tempo de oração e eu resolvi compartilhar um pouco de um texto bíblico que eu me agrado demais. Atos. O livro de Atos, para mim, não é simplesmente um livro dos feitos dos apóstolos, mas eu costumo dizer que é o Evangelho do Espírito Santo. O livro de Atos, ele fala sobre a maneira como o Espírito Santo agiu no início da igreja, e isso é tão tremendo, é tão profundo, que para mim isso configurou algo muito importante. Eu nasci num lar cristão evangélico, numa igreja tradicional, e eu cresci lá, graças a Deus, fui muito bem ensinado na palavra, fui muito bem orientado naquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas teve um tempo na minha vida, na minha juventude, que eu não me contentava com aquilo que eu tinha e eu precisava de mais. E comecei a viver o Espírito Santo na Bíblia, especialmente no livro de Atos, né? Eu creio sim que aqui tem muita doutrina da história da igreja, da ação do Espírito Santo, e muitas coisas que aqui são mostradas como fenômenos, depois nas cartas de Paulo a gente vai ver que Paulo vai sistematizar, e o Espírito Santo ele continua ativo hoje. Então a gente não pode ignorar, né? E eu tenho um carinho muito especial pelo livro de Atos, porque ele fala do início da igreja, ele fala da instituição de líderes, de ministros, fala da instituição de servos, né? Como que a necessidade levou o Espírito Santo a levantar homens e mulheres no meio da igreja. Fala sobre essa dimensão do chamado comum do ser humano, tanto para homens quanto para mulheres. Então cai por terra aquela ideia da discriminação da mulher, né? A mulher ela não está relegada a um segundo plano, e a gente entende no livro de Atos como que a submissão feminina ela não interfere na unção feminina, na capacitação da mulher para exercer o ministério com a mesma qualidade que o homem, sem perder a sujeição ao seu esposo, de acordo com o que a Bíblia fala, né? E fala também o livro de Atos sobre a história das missões. Isso é maravilhoso, gente. A obra missionária, o cuidado com a igreja perseguida começa no livro de Atos. E eu tenho vivido, né, desde então, desde que eu comecei a minha busca, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu realmente percebi a presença dele agindo de uma maneira diferente na minha vida. Alguns chamam isso de batismo do Espírito Santo, outros chamam de enchimento do Espírito Santo. Eu chamo de a minha trombada com o Espírito Santo. Foi quando o Espírito Santo derrubou os alicerces que eu tinha construído sozinho e estabeleceu os alicerces dele na minha vida. Não nego a minha raiz, não nego as minhas origens, pelo contrário, se não fossem as minhas origens e as minhas raízes, eu jamais teria chegado onde eu cheguei, né? Então eu sou muito grato, tenho um carinho muito especial pela minha igreja de origem, né? Pela denominação em que eu fui concebido no reino de Deus, né? Mas eu vivo hoje a dimensão de quem anda com o Espírito Santo, e é tremendo. E um dos textos que eu mais gosto e me emociono com muita facilidade quando leio é Atos capítulo 2, a partir do versículo 43, que diz o seguinte: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Gosto demais quando a Bíblia fala sobre juntos e unidos. Quando fala também
no versículo 46, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Sabe, hoje a gente vive uma realidade em que as pessoas elas pensam que ser igreja é nada mais do que um templo aberto alguns dias na semana, onde a pessoa vai até lá e vive uma piedade aparente, mas não profunda, recebe uma palavra que é como se fosse uma pilha nova para aguentar uma semana, para aguentar uma jornada. Isso nem de longe se parece com a igreja neotestamentária. A igreja de Jesus no Novo Testamento, ela é uma igreja ativa, ela é uma igreja viva, ela é uma igreja que você vive entre os domingos ou entre os finais de semana e não nos finais de semana apenas. Quando a Bíblia fala que eles viviam todos os dias unidos no pátio do templo e nas casas participavam das refeições, isso quer dizer que a igreja ela vivia unidade, que onde as pessoas olhavam os cristãos, reconheciam ali uma unidade, reconheciam que eles eram realmente um corpo. Aquilo que Judas vivenciou no jardim, de ter que beijar Jesus para que os soldados reconhecessem qual deles era o Cristo, a igreja em Atos começou a viver de uma tal maneira que as pessoas no entorno tinham tanto temor porque eles se assemelhavam demais, eles tinham uma vida em comum. E aqui eu vejo que o texto está falando sobre as duas asas da igreja, como se a igreja fosse um grande avião, duas asas. Então se reuniam no pátio do templo e se reuniam nas casas. Então uma coisa está atrelada à outra. O que eu tenho vivido e o que eu tenho aprendido é que quem vive só do domingo, do fim de semana, para quem é sabatista, quem vive só do sábado, acaba perdendo muito, eu diria que cerca de 50% de tudo aquilo que Deus tem para revelar através da igreja na sua vida. Por que eu digo isso? Porque você não se alimenta só uma vez por semana. Você se alimenta todos os dias, em várias porções, em vários períodos. E quando eu olho para esse texto e vejo que o texto fala que estavam todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo e nas casas partiam o pão, participavam das refeições, eu vejo que a palavra de Deus está dizendo sobre um padrão de alimentação espiritual, de comunhão, de crescimento, de estabelecimento do corpo. Uma coisa que eu gosto muito é essa parte que fala sobre as casas. Nós temos vivido essa realidade aqui. Nós temos vivido em células e nós temos experimentado na profundidade o que é o poder da comunhão. Quando as pessoas começam a frequentar os nossos grupos nos lares, as células, não digo isso por serem os nossos, porque essa é uma realidade que acontece em vários lugares. Mas aquilo que as pessoas experimentam pela comunhão nos lares traz um poder. A reunião no lar tem um potencial tremendo de transformação, tem um potencial tremendo de compreensão da palavra de Deus. As reuniões nos lares trazem um potencial da cura de Cristo de um modo muito forte, muito grande. Nós experimentamos nas células orar por pessoas e ver pessoas sendo curadas, orar por pessoas e ver casamentos serem restaurados, orar por pessoas e ver portas de emprego se abrindo de uma semana para outra. Esse é o poder da comunhão. Nós temos experimentado a realidade dos grupos nos lares suprirem necessidades das pessoas, umas às outras, através do quilo do amor. Isso é tão tremendo. Às vezes um chamamento para que as pessoas possam cooperar com um quilo de alimento, uma porção de alimento, Nós temos vivenciado isso e isso tem sido transformador para nós. Então esse texto mexe muito comigo e eu procuro pautar minha vida, pautar a vida da minha família dentro desses parâmetros, Crer, estar juntos, repartir o que nós temos uns com os outros,
comungar tanto no templo quanto nas casas. Não tem como frequentar só as casas, não tem como frequentar só o templo, como também não tem como querer Cristo e não querer ter comunhão com o corpo de Cristo, né? E aí a gente entra na questão dos desigrejados. Eu creio que essa seja uma das mais fortes e contundentes ciladas que Satanás tem armado para as pessoas hoje em dia. Porque ser desigrejado significa não ser igreja. E quando Cristo voltar, Ele vai levar uma igreja. A palavra de Deus diz que a igreja vai subir, né? Os salvos vão subir, mas os salvos não vão subir individualmente, eles vão subir como corpo. E a palavra de Deus fala também com muita contundência que Jesus vem buscar os irmãos de uma grande família, né, da qual Ele é o primogênito. A Bíblia fala que Ele, o unigênito, se fez o primogênito. Então, Ele vem buscar uma família. Não tem como querer Cristo e não querer ser parte da sua família, né? A Bíblia adverte quanto a isso lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, quando fala sobre a gente não deixar de congregar. Então, o que fica para nós, o que é muito forte, é que nós temos que ser corpo. Esse papel de corpo de Cristo, né? Estar junto, comungar, fazer parte. Isso nos traz uma identidade, isso nos traz uma identificação enquanto povo de Deus, enquanto grupo nesta terra que representa o céu, o reino de Deus. Então eu queria compartilhar isso com vocês, quero agradecer aí quem está assistindo a gente, né? Quem está dando aí o crédito por essa palavra. Eu quero mesmo pedir a Deus que abençoe sua vida, que fortaleça a sua fé, que você possa também ser alguém que se deleita em ser igreja, que tem prazer em ser corpo de Cristo, em ser família de Deus nessa terra. Eu peço a Deus que as mais ricas bênçãos dos céus se derramem sobre você, tá bom? E se você tiver alguma impressão, quiser compartilhar, quiser colocar aí um comentário nesse vídeo, quiser colocar alguma sugestão também de texto para a gente compartilhar aqui, fica à vontade, tá bom? Pode compartilhar, pode comentar, pode dar like, pode ajudar a gente também a partilhar a palavra de Deus. Tem muita coisa que as pessoas postam e colocam e comentam e brigam nas redes sociais, mas eu entendo que enquanto servo de Deus, o meu papel é compartilhar a palavra. Então eu não quero propagar outra coisa, não quero propagar discussões, não quero propagar problemas, eu quero propagar a palavra de Deus, né? Tá joia? Que Deus te abençoe muito e que Cristo seja glorificado na sua vida. Amém? Fica com Deus. Bom dia! Tudo bem, pessoal? Sei que tá bem de madrugada e eu tô aqui na igreja, na comunidade da Vinha, tô em vigília, né? Passando um tempo de oração e eu resolvi compartilhar um pouco de um texto bíblico que eu me agrado demais. Atos. O livro de Atos, para mim, não é simplesmente um livro dos feitos dos apóstolos, mas eu costumo dizer que é o Evangelho do Espírito Santo. O livro de Atos, ele fala sobre a maneira como o Espírito Santo agiu no início da igreja, e isso é tão tremendo, é tão profundo, que para mim isso configurou algo muito importante. Eu nasci num lar cristão evangélico, numa igreja tradicional, e eu cresci lá, graças a Deus, fui muito bem ensinado na palavra, fui muito bem orientado naquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas teve um tempo na minha vida,
na minha juventude, que eu não me contentava com aquilo que eu tinha e eu precisava de mais. E comecei a viver o Espírito Santo na Bíblia, especialmente no livro de Atos, né? Na fala de dizendo que pode ser considerado doutrinário, né? Que o livro de Atos não pode ser considerado doutrinário, mas eu creio sim que aqui tem muita doutrina da história da igreja, da ação do Espírito Santo, e muitas coisas que aqui são mostradas como fenômenos, depois nas cartas de Paulo a gente vai ver que Paulo vai sistematizar, e o Espírito Santo ele continua ativo hoje. Então a gente não pode ignorar, né? E eu tenho um carinho muito especial pelo livro de Atos, porque ele fala do início da igreja, ele fala da instituição de líderes, de ministros, fala da instituição de servos, né? Como que a necessidade levou o Espírito Santo a levantar homens e mulheres no meio da igreja. Fala sobre essa dimensão do chamado comum do ser humano, tanto para homens quanto para mulheres. Então cai por terra aquela ideia da discriminação da mulher, né? A mulher ela não está relegada a um segundo plano, e a gente entende no livro de Atos como que a submissão feminina ela não interfere na unção feminina, na capacitação da mulher para exercer o ministério com a mesma qualidade que o homem, sem perder a sujeição ao seu esposo, de acordo com o que a Bíblia fala, né? E fala também o livro de Atos sobre a história das missões. Isso é maravilhoso, gente. A obra missionária, o cuidado com a igreja perseguida começa no livro de Atos. E eu tenho vivido, né, desde então, desde que eu comecei a minha busca, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu realmente percebi a presença dele agindo de uma maneira diferente na minha vida. Alguns chamam isso de batismo do Espírito Santo, outros chamam de enchimento do Espírito Santo. Eu chamo de a minha trombada com o Espírito Santo. Foi quando o Espírito Santo derrubou os alicerces que eu tinha construído sozinho e estabeleceu os alicerces dele na minha vida, né? Não nego a minha raiz, né? Não nego as minhas origens, pelo contrário, se não fossem as minhas origens e as minhas raízes, eu jamais teria chegado onde eu cheguei, né? Então eu sou muito grato e tenho um carinho muito especial pela minha igreja de origem, né? Pela denominação em que eu fui concebido no reino de Deus, né? Mas eu vivo hoje a dimensão de quem anda com o Espírito Santo, e é tremendo. E um dos textos que eu mais gosto e me emociono com muita facilidade quando leio é Atos capítulo 2, a partir do versículo 43, que diz o seguinte: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Gosto demais quando a Bíblia fala sobre juntos e unidos. Quando fala também no versículo 46, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Sabe, hoje a gente vive uma realidade em que as pessoas elas pensam que ser igreja é nada mais do que um templo aberto alguns dias na semana, onde a pessoa vai até lá e vive uma piedade aparente, mas não profunda, recebe uma palavra que é como se fosse uma pilha nova para aguentar uma semana, para aguentar uma jornada. Isso nem de longe se parece com a igreja neotestamentária. A igreja de Jesus no Novo Testamento, ela é uma igreja
ativa, ela é uma igreja viva, ela é uma igreja que você vive entre os domingos ou entre os finais de semana e não nos finais de semana apenas. Quando a Bíblia fala que eles viviam todos os dias unidos no pátio do templo e nas casas participavam das refeições, isso quer dizer que a igreja ela vivia unidade, que onde as pessoas olhavam os cristãos, reconheciam ali uma unidade, reconheciam que eles eram realmente um corpo. Aquilo que Judas vivenciou no jardim, de ter que beijar Jesus para que os soldados reconhecessem qual deles era o Cristo, a igreja em Atos começou a viver de uma tal maneira que as pessoas no entorno tinham tanto temor porque eles se assemelhavam demais, eles tinham uma vida em comum. E aqui eu vejo que o texto está falando sobre as duas asas da igreja, como se a igreja fosse um grande avião, duas asas. Então se reuniam no pátio do templo e se reuniam nas casas. Então uma coisa está atrelada à outra. O que eu tenho vivido e o que eu tenho aprendido é que quem vive só do domingo, do fim de semana, para quem é sabatista, quem vive só do sábado, acaba perdendo muito, eu diria que cerca de 50% de tudo aquilo que Deus tem para revelar através da igreja na sua vida. Por que eu digo isso? Porque você não se alimenta só uma vez por semana. Você se alimenta todos os dias, em várias porções, em vários períodos. E quando eu olho para esse texto e vejo que o texto fala que estavam todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo e nas casas partiam o pão, participavam das refeições, eu vejo que a palavra de Deus está dizendo sobre um padrão de alimentação espiritual, de comunhão, de crescimento, de estabelecimento do corpo. Uma coisa que eu gosto muito é essa parte que fala sobre as casas. Nós temos vivido essa realidade aqui. Nós temos vivido em células e nós temos experimentado na profundidade o que é o poder da comunhão. Quando as pessoas começam a frequentar os nossos grupos nos lares, as células, não digo isso por serem os nossos, porque essa é uma realidade que acontece em vários lugares. Mas aquilo que as pessoas experimentam pela comunhão nos lares traz um poder. A reunião no lar tem um potencial tremendo de transformação, tem um potencial tremendo de compreensão da palavra de Deus. As reuniões nos lares trazem um potencial da cura de Cristo de um modo muito forte, muito grande. Nós experimentamos nas células orar por pessoas e ver pessoas sendo curadas, orar por pessoas e ver casamentos serem restaurados, orar por pessoas e ver portas de emprego se abrindo de uma semana para outra. Esse é o poder da comunhão. Nós temos experimentado a realidade dos grupos nos lares suprirem necessidades das pessoas, umas às outras, através do quilo do amor. Isso é tão tremendo. Às vezes um chamamento para que as pessoas possam cooperar com um quilo de alimento, uma porção de alimento. Nós temos vivenciado isso. E isso tem sido transformador para nós. Então, esse texto mexe muito comigo e eu procuro pautar minha vida, pautar a vida da minha família dentro desses parâmetros. Crer, estar juntos, repartir o que nós temos uns com os outros, comungar tanto no templo quanto nas casas. Não tem como frequentar só as casas, não tem como frequentar só o templo, como também não tem como querer Cristo e não querer ter comunhão com o corpo de Cristo. E aí a gente entra na questão dos desigrejados. Eu creio que essa seja uma das mais fortes e contundentes ciladas que Satanás tem armado para as pessoas hoje em dia. Porque ser desigrejado significa não ser igreja. E quando Cristo voltar, ele vai levar uma igreja. A palavra de Deus diz que a igreja vai subir. Os salvos vão subir, mas os salvos não vão subir individualmente, eles vão subir como corpo. E a palavra de Deus fala também com muita contundência
que Jesus vem buscar os irmãos de uma grande família, né, da qual ele é o primogênito. A Bíblia fala que ele, o unigênito, se fez o primogênito. Então, ele vem buscar uma família. Não tem como querer Cristo e não querer ser parte da sua família, né? A Bíblia adverte quanto a isso, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, quando fala sobre a gente não deixar de congregar. Então, o que fica para nós, o que é muito forte, é que nós temos que ser corpo. Esse papel de corpo de Cristo, né? Estar junto, comungar, fazer parte. Isso nos traz uma identidade, isso nos traz uma identificação enquanto povo de Deus, enquanto grupo nesta terra que representa o céu, o reino de Deus. Então eu queria compartilhar isso com vocês, quero agradecer aí quem está assistindo a gente, né? Quem está dando aí o crédito por essa palavra. Eu quero mesmo pedir a Deus que abençoe sua vida, que fortaleça a sua fé, que você possa também ser alguém que se deleita em ser igreja, que tem prazer em ser corpo de Cristo, em ser família de Deus nessa terra. Eu peço a Deus que as mais ricas bênçãos dos céus se derramem sobre você, tá bom? E se você tiver alguma impressão, quiser compartilhar, quiser colocar aí um comentário nesse vídeo, quiser colocar alguma sugestão também de texto para a gente compartilhar aqui, fica à vontade, tá bom? Pode compartilhar, pode comentar, pode dar like, pode ajudar a gente também a partilhar a palavra de Deus. Tem muita coisa que as pessoas postam e colocam e comentam e brigam nas redes sociais, mas eu entendo que, enquanto servo de Deus, o meu papel é compartilhar a palavra. Então eu não quero propagar outra coisa, não quero propagar discussões, não quero propagar problemas, eu quero propagar a palavra de Deus, né? Tá joia? Que Deus te abençoe muito, viu? Diná, que Deus te abençoe, Deus seja louvado pela sua vida também. Flavinho, que Deus te abençoe, né? Que vocês tenham um bom fim de noite, um amanhecer na presença de Deus, que o seu sábado seja um dia de festa, que o seu domingo seja um dia de alegria e que Cristo seja glorificado na sua vida. Amém? Fica com Deus.